Bom dia, meu nome é Beatriz Onishi, sou acadêmica de Medicina Veterinária da UFPR, setor Palotina, e estagiária do Laboratório de Experimentação Avícola, e eu vou apresentar o trabalho intitulado Efeito do tamanho de partícula de calcário em dietas elaboradas com fitase sobre o desempenho produtivo e morfometria do trato gastrointestinal de frangos de corte submetidos a um desafio entérico. A granulometria é importante no desenvolvimento da moela e ela auxilia no processo de digestão. Ingredientes com maior granulometria, como o calcário, o milho, podem contribuir no desenvolvimento da musculatura da moela, pois quanto maior a moela, melhor a digestibilidade dos ingredientes. Entretanto, devemos buscar e avaliar a melhor granulometria para se obter o melhor desempenho produtivo. O ácido fítico, ele é um fator antinutricional e acaba afetando a mucosa intestinal, fazendo com que ocorra uma maior quantidade de muco, ocorre uma perda muito grande de sódio, e isso pode refletir na saúde intestinal das aves. A fitase, ela é uma enzima que quebra esse ácido fítico, e no mercado existem produtos com diferentes doses. Dependendo da origem da fitase, os níveis dessa enzima têm que ser maior, para que assim ela consiga quebrar totalmente o ácido fítico. Ele é formado por 6 ligações de fósforo, os quais todos devem ser quebrados, porque senão ele se torna uma molécula reativa e acaba reagindo com cátions bivalentes, como o cálcio, o cobre, o zinco e o ferro, trazendo prejuízo na absorção de nutrientes. Além disso, como mostra na tabela, o aumento dos níveis de fitase pode melhorar a digestibilidade dos aminoácidos na dieta. Algumas empresas consideram doses mais elevadas, como uma superdose de fitase, no intuito de quebrar todas as ligações, de fósforo do ácido fítico, para que assim ocorra a liberação do fósforo. Isso leva a uma redução do requerimento, de manutenção, redução dos complexos cátions e promove a saúde intestinal. Com isso, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito do tamanho das partículas de calcário e dos níveis de fitase sobre o desempenho produtivo, o desenvolvimento do trato gastrointestinal e a morfometria da mucosa intestinal de frangos de corte, submetidos ou não a um desafio entérico. O experimento ocorreu no biotério da Universidade Federal do Paraná, setor Palotina, onde foram alojados 768 pintos de corte machos, foram distribuídos aleatoriamente em um delineamento fatorial 2 por 2 por 2. Foram utilizados duas granulometrias de calcário, o calcário fino com 411 micrômetros e o calcário grosso com 940, além de duas doses de fitase, uma dose convencional de 500 FTU e uma superdose de 1.500, em frangos desafiados e não desafiados, totalizando 8 tratamentos, 12 repetições com 16 frangos por gaiola. O desafio entérico foi realizado com a inoculação por gavagem de enrofloxacina 1% aos 12 dias e inóculo de Escherichia coli ATCC aos 14 dias de idade. As aves e as sobras de ração foram pesadas semanalmente e obtidos os dados de peso vivo, consumo de ração, ganho de peso e conversão alimentar. Aos 21 e 28 dias, foram sacrificadas duas aves por gaiola, totalizando 12 aves desafiadas e 12 aves não desafiadas por tratamento. Foi pesado os órgãos do trato digestório e coletados fragmentos de aproximadamente 5 centímetros de duodeno, jejuno e ilho. Posteriormente realizado as lâminas para estudo morfométrico e mensurando o comprimento e largura de vilo e profundidade e largura de cripta. Na tabela 1, intitulada Desempenho Produtivo de Frangos de Corte, submetidos ou não ao desafio entérico e suplementados com granulometria de calcário e níveis de fitase, é possível observar que o desafio entérico ele afetou negativamente o desempenho produtivo das aves em todos os parâmetros avaliados, independente do nível de fitase ou da granulometria do calcário. Não foi observada a diferença no tamanho da moela. No entanto, o calcário grosso, ele afetou negativamente o peso vivo, o consumo de ração e o ganho de peso, quando comparado com as dietas suplementadas com o calcário fino. Na tabela 2, intitulada Morfometria intestinal de frangos de corte, submetidos ou não a desafio entérico, e suplementadas com granulometria de calcário e nível de fitase, aos 21 dias, não pôde-se observar diferença significativa para a morfometria intestinal. Foi observado que aos 28 dias,
As diferentes granulometrias de calcário não afetaram nem o desenvolvimento do trato gastrointestinal, nem a morfometria da mucosa intestinal. Porém, o desafio experimental afetou a morfometria da mucosa intestinal. Ocorreu a redução da relação vilo-cripta, do duodeno, do jejuno e do ilho, devido ao aumento da profundidade das criptas encontrada nesses três segmentos. Isso ocorreu porque ocorreu uma tentativa de aumentar a proliferação e a diferenciação de células para tentar recuperar as vilosidades intestinais. A maior dose de fitase aumentou a relação vilo-cripta, entretanto, não foi o suficiente para melhorar o desempenho dos animais, como mostrado na tabela anterior. Os resultados mostram que fontes de calcário, apesar de baixo custo, devem ser consideradas na formulação de rações, devido à sua influência no crescimento das aves. As dietas suplementadas com calcário grosso afetaram negativamente o desempenho das aves. Aumentar o nível de suplementação de fitase não afetou o desempenho produtivo nem a morfometria da mucosa intestinal. Desafios entéricos reduziram o desempenho produtivo das aves devido ao aumento dos gastos metabólicos na proliferação e regeneração celular, além de reduzir o aporte de nutrientes essenciais para o crescimento. Muito obrigada!